Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Alceu. No vídeo de hoje, como eu tinha prometido num post que eu tinha feito lá na aba da comunidade do YouTube, hoje eu vou falar sobre o juízo final. O nosso texto está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 16, que está escrito assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o juízo final. Primeiramente, nós precisamos entender que esse juízo final ele se dará na volta de Jesus. Quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar os seus aqui na terra, haverá uma espécie de julgamento, onde ele vai julgar todas as pessoas de todas as eras que já viveram sobre essa terra. Só que, para que a gente possa entender um pouco sobre isso, eu vou levantar algumas questões aqui a respeito do texto e vou explicando durante o segmento do vídeo. Eu acredito que vai ficar muito mais dinâmico e muito mais fácil de compreender. Primeiro, quem será o juiz? Quem que vai julgar nesse grande julgamento, nesse grande trono branco, nesse juízo final? Quem será? Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então Jesus Cristo é o que vai ser o juiz naquele grande dia. Nesse grande dia desse julgamento, Jesus ele se mostrará como um juiz, não mais como um advogado. Na época em que nós estamos vivendo, nós estamos na época da graça, certo? Então nesse período da graça, Jesus ele se mostra aos homens, às pessoas, como um advogado, como aquele que procura perdoar os pecados das pessoas, que procura mostrar a elas amor, mostrar a elas misericórdia. Então, Jesus, no período em que nós estamos vivendo, ele se mostra como um advogado, como um homem compassivo, como aquele que perdoa os teus pecados, como aquele que te dá esperança, te proporciona a vida eterna. Nesse dia, desse julgamento, ele não mais se apresentará como um advogado, ele se apresentará como um juiz. E nesse trono, nesse tribunal, não haverá misericórdia, como hoje há. Não haverá graça, como hoje há. Nesse dia, ele virá como um juiz, ele trará justiça sobre todas as obras dos homens sobre a terra. Então, primeiro, quem vai julgar? Jesus. Segundo, quem será julgado nesse trono? Todas as pessoas de todas as eras, de todos os tempos, sejam pessoas boas, sejam pessoas más, essas pessoas vão ter que comparecer diante do trono. Nesse dia, nesse julgamento, serão ressuscitadas todas as pessoas que já morreram. Por exemplo, serão ressuscitados naquele grande dia Hitler, Mussolini, Stalin, Jack Stripador, os pedófilos, os assassinos, pessoas boas que já morreram, pessoas más que já morreram, presidentes, governadores, políticos, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas pobres, não importa quem seja, nesse grande dia, todas as pessoas elas serão intimadas a comparecer diante desse trono. Independente se elas estarão vivas nessa época ou se elas já estarão mortas. Se estiver morta, vai ressuscitar e vai ser levada diante desse trono. Se estiver viva, vai ser levada pelos anjos do Senhor diante desse trono para ser julgado. Nós, seres humanos, nós temos uma intimação, por assim dizer. Nós temos uma intimação para um julgamento, em que todos nós vamos passar um dia por ele. É o trono do julgamento final. No juízo final nós vamos passar por esse trono, nós vamos ser julgados. Então todos vão ter que comparecer diante desse trono. Esteja vivo, esteja morto, vai ter que comparecer. Então quem que vai comparecer diante desse trono? Todas as pessoas. Independente se já morreu há 100 anos atrás, 200 anos, 1000 anos atrás, vai ter que comparecer diante desse trono. Todo mundo vai ter que prestar contas diante desse trono. Terceiro, o que será julgado nesse trono? Enfim, o que vai ser julgado, Pastor Alceu, nesse trono? Romanos capítulo 2, versículos 6 ao 10, Paulo dá uma ideia, mais ou menos, do que vai ser julgado nesse trono. E ele escreve assim, ó: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento.
Versículo 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Versículo 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Versículo 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Versículo 10. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Aí você pode estar dizendo, você que entende um pouco de teologia, você pode estar se perguntando, tá, o apóstolo Paulo está ensinando salvação por obras? Não. Porque o que dá a entender aqui nesse texto é que aqueles que fizerem coisas boas vão ser, vão receber glória, honra, vão ser salvos. Mas aqueles que fizerem mais obras, eles vão ser condenados. Então, Paulo está ensinando uma salvação por obras? Não. O que Paulo tá explicando aqui é que o resultado da salvação leva a boas obras. Se você for pegar a carta de Tiago, Tiago ele vai dizer bem assim, ó, que a fé sem obra é morta. O que Tiago está falando? Está falando que se a fé é verdadeira, ela vai produzir obras. E essas obras que ela vai produzir são boas obras. Por isso que Jesus ele fala bem assim, lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer que pelos vossos frutos o conhecereis. Ou seja, se a pessoa realmente ela nasceu de novo, se ela é, usando a analogia de Jesus, é uma boa árvore, ela vai produzir frutos bons. Mas se ela não é uma boa árvore, ela vai produzir frutos maus. Por isso que João, quando ele começa a pregar, ele diz assim, ó, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. João está usando a mesma espécie de pensamento de Jesus e de Tiago. Então todas as coisas que eu estou falando para você tem um sentido só. Se a pessoa ela realmente foi salva, se ela nasceu de novo, ela vai produzir fruto bom. Se ela não nasceu de novo, ela não vai produzir fruto bom. E aí quando Paulo ele fala sobre isso, nesse versículo aqui, que Deus ele retribuirá a cada um conforme as suas obras, ou seja, tudo que você fez sobre essa terra, você vai receber como recompensa naquele grande dia. Aí a gente vai entender aquele texto que Paulo fala aos Gálatas assim, que Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Nesse tribunal, Deus ele vai retribuir tudo para os homens. Toda a maldade que foi feita, toda a injustiça que foi feita, Deus ele vai retribuir nesse dia. Toda a maldade que foi feita, Deus ele vai retribuir. Então o que será julgado nesse trono? Obras. Todas as obras que você pode imaginar que você fez vão ser retribuídas nesse dia, nesse trono. Então vai ser julgado todas as tuas obras, tudo que tu fez através das tuas mãos, através do teu corpo. Por isso que nós pregamos, pelo menos eu prego na minha igreja, contra a fornicação, contra o adultério. Muitas pessoas pensam assim, não faz mal nenhum eu me deitar, me relacionar com um menino, com uma menina, ou eu trair a minha esposa, depois eu peço perdão, né? Sim, tem muita gente que pensa desse jeito. Eu pequei, depois eu peço perdão porque nós estamos no tempo da graça. Nesse grande dia desse tribunal aqui, isso vai ser levado em conta. Você vai receber de volta todo o agravo que você fez. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer bem assim, que aquele que fizer agravo receberá o agravo que tiver feito. Ele está falando desse trono. Então tudo, eu quero que você imagine toda a maldade que existe no mundo, tudo aquilo que as pessoas fizeram de mal, até mesmo você, que eu sei que você, muitas das vezes nós erramos, falhamos, tudo isso nós receberemos naquele trono. Por isso, nós devemos vigiar nas nossas atitudes, nas nossas obras, devemos viver uma vida reta, uma vida santa, porque nesse tribunal aqui, a gente vai receber de volta tudo aquilo que nós fizemos, o que nós viermos a fazer pelas nossas mãos, pelo nosso corpo, ou seja, as nossas obras. Mas, pastor, vai ser só julgado obras? Não. A Bíblia também diz que serão julgados os segredos e as intenções do coração. Aqui, em Romanos capítulo 2, versículo 16, Paulo ele vai dizer assim, ó, e acontecerá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Em algumas traduções está de Deus julgará os segredos dos corações dos homens. E ele vai dizer, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Esse tribunal aqui, ele é o único tribunal que tem competência para julgar pensamentos. Ele é o único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo. Ou seja, aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que está nos teus pensamentos. Por isso, aqui você vai entender um ensino de Jesus. Por isso que Jesus ele diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que aquele que olhar para uma mulher
Atentar para uma mulher para cobiçar, já adulterou com ela no seu coração. Ou seja, é um adultério não físico, não só nas obras, fora, mas na cabeça. Por que Jesus fala isso? Porque naquele dia desse julgamento, ele vai levar em conta isso. Os teus pensamentos, as tuas vontades, os teus desejos, as tuas inclinações, tudo aquilo que você imaginou, sabe? Aquelas fantasias. Aqui eu coloquei algumas coisas que vão ser julgadas. Por exemplo, pensamentos. Que tipo de pensamento? Pensamentos vingativos, ódio, desejos de morte, desejos de vingança, pensamentos. Outra coisa que pode ser julgada, cobiça, pessoas que cobiçam bens, propriedades, que cobiçam mulheres, mulheres que cobiçam homens, crianças, né, homens pedófilos que cobiçam, né, nessa área sexual, pessoas que cobiçam riquezas. Não estou dizendo que você não pode desejar ter carro, casa, isso é natural, a pessoa pode ter. Agora, existe um desejo que é errado, é quando você olha para o vizinho ou para o teu amigo, o teu irmão que tem um bem que ele conseguiu conquistar e você começa a ter inveja, você começa a cobiçar aquilo que é dele. Aí é pecado. Porque você está desejando aquilo que ele tem, você não está lutando com as suas próprias mãos para obter aquilo que você pode ter assim como ele obteve. Então isso se chama cobiça. Você quer aquilo que ele tem. Que mais que vai ser julgado com relação aos pensamentos, os desejos do coração, aos segredos do coração? Fantasias. Quantas pessoas que vivem sobre essa terra têm várias e várias fantasias sexuais dentro da sua cabeça? Eu não estou falando sobre aquelas pessoas que são casadas. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho fantasia com a minha esposa. Por que eu posso ter isso? Não é pecado, porque eu tenho um direito mediante uma aliança que eu fiz com ela. Então eu tenho direito no corpo dela, ela tem direito no meu corpo, segundo a Bíblia. Agora, você que não tem nenhuma relação, nenhum vínculo matrimonial com qualquer pessoa e você fica cobiçando, você fica desejando, é pecado. Naquele grande dia, nesse julgamento, ele vai trazer à tona esses teus pensamentos. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Imagine que você está naquele julgamento, porque todos nós vamos passar por aquele julgamento. Agora vamos supor que você está lá. E aí Deus ele faz aparecer num telão, que eu acredito que vai ser assim. Ele faz mostrar num telão todos os teus pensamentos, todas as tuas fantasias sexuais, sabe? Tem crente casado que vai para a cama com seu marido, com a sua esposa, e na hora do ato ali está imaginando outra pessoa na sua cabeça. Isso é adultério. Naquele grande dia vai aparecer naquele telão, ou seja, vai ser mostrado ali. Agora eu quero que você imagine isso. Naquele grande dia sendo revelado todos os segredos do teu coração. Tudo aquilo que você imagina no oculto, todos os seus pensamentos, além das suas obras que você fez escondido vai ser mostrado ali, mas também os seus pensamentos. Tudo aquilo que você falava na sua mente, né? Você filho que falava contra o seu pai, ou você irmão que falava contra o seu pastor, ou você mulher que falava contra o seu marido, ou você marido que falava contra a sua esposa no seu pensamento, embora você não verbalizou com a sua boca, mas na sua cabeça. Naquele dia vai ser mostrado. Por isso que vai ser muito terrível esse dia. O que mais, pastor? O que acontecerá com aqueles que forem condenados? Vamos supor que as pessoas estão passando por aquele tribunal, que vai acontecer. O que vai acontecer com aquelas pessoas que forem condenadas nesse tribunal? Primeiro, e única coisa que vai acontecer, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito assim, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que forem achadas em falta nesse grande dia, elas vão ser lançadas no lago de fogo. Um lago de fogo é um local preparado, que está reservado para todos aqueles. Primeiro para o diabo e os seus anjos, e depois para aquelas pessoas que quiseram ou que preferiram seguir a vida sem Jesus, que quiseram ir após os seus desejos, suas inclinações, seus pecados, serão lançados naquele lugar. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo, ele vai ser lançado. Jesus, uma das coisas que, quando eu estava fazendo esse estudo, eu já preguei isso na igreja, mas que eu cheguei à conclusão de que nesse lago de fogo, que as pessoas serão lançadas, tem muitas pessoas que pensam, então vai ser o diabo que vai atormentar as pessoas que vão estar ali naquele lago de fogo, que vão ser lançados lá dentro? Não, por incrível que pareça, quem vai estar lá nesse local é Jesus. Você sabia disso? Olha o que está escrito aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Essas pessoas que forem para aquele lugar serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro na Bíblia?
Jesus. Então essas pessoas que estiverem em tormentos nesse lago de fogo, que foram condenadas por esse tribunal, estiverem nesse lago de fogo sendo atormentadas, lá naquele local, quem vai estar lá olhando? Quem vai estar vendo? Quem vai estar lá aplicando o juízo? Jesus. Aí você pode estar aí me ouvindo. Pois pastor, cadê o amor? Cadê esse Deus de amor? Cadê esse Deus de misericórdia que morreu pelos nossos pecados? Cadê? Foi o que eu disse no início do vídeo. Nós estamos na época da graça. Por enquanto, esse Jesus que nós pregamos é um Jesus de misericórdia. É um Jesus que perdoa, é um Jesus que salva. Mas nesse dia, escute isso, nesse dia desse tribunal, esse Jesus não vai ser um Jesus de misericórdia. Esse Jesus vai ser um Jesus que vai trazer juízo. Ele vai trazer ira sobre as pessoas que não quiseram ouvir a sua pregação, sobre as pessoas que não quiseram se arrepender. Por isso, a Bíblia diz lá em Apocalipse que muitas pessoas, quando virem esse Jesus vindo para julgar, eles vão querer se esconder entre as rochas. Eles vão querer se esconder. E a Bíblia diz que eles vão dizer o seguinte: rochas, caí sobre nós e escondei-nos daquele que se assenta sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é chegado o seu dia, e quem poderá subsistir? Ou seja, naquele grande dia, Jesus ele não vai vir como um cordeiro, como aquele que vem para perdoar, ele vai vir como um juiz para julgar, para trazer justiça sobre toda a má obra, sobre todos os pensamentos, sobre todos os erros e pecados dos homens. Você conseguiu entender até aí? Que mais, pastor? Nesse lugar em que essas pessoas forem lançadas, elas nunca mais, escute isso, elas nunca mais sairão de lá. Algumas religiões, algumas crenças que acreditam que as pessoas que foram condenadas ao inferno, elas serão destruídas. É a teoria do aniquilacionismo, né? Eles creem no aniquilacionismo. Só que, segundo a Bíblia, essa teoria deles está errada. Esse pensamento, essa interpretação a respeito disso está errada. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, está escrito assim: e a fumaça do tormento de tais pessoas. Que pessoas são essas? As que foram condenadas. Sobe para todo sempre. Ou seja, sofrimento eterno, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a sua marca, o seu nome, não há descanso, nem de dia, nem de noite. Ou seja, o que esse versículo quer dizer? Que aquelas pessoas que forem condenadas, que forem lançadas no lago de fogo, não haverá descanso para o seu sofrimento, para o seu suplício eterno, e também elas nunca morrerão. Ou seja, é para sempre. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, ou seja, eternamente essas pessoas ficarão sofrendo naquele lugar. Temos pessoas que têm problema com essa verdade. Como pode um Deus de amor fazer isso com as pessoas lançadas no inferno? Foi dada a oportunidade do arrependimento. Se a pessoa rejeitou, ela vai ser condenada eternamente. Aí você pode estar se perguntando, por que a condenação ela é eterna? Por que o juízo ele é eterno sobre essas pessoas? E a resposta que eu lhe dou é a seguinte: pecados cometidos contra um Deus eterno requerem condenações ou juízos eternos. Simplesmente por isso. Porque Deus ele é eterno e a sentença que ele aplica é uma sentença eterna. Assim como a vida para aqueles que forem salvos será eterna, assim também a condenação para aqueles que forem condenados será também eterna. Agora, para finalizar o vídeo, pastor, como que eu faço para me preparar para esse dia? Já que eu sei que eu vou passar por esse tribunal, eu sei que ele vai julgar as minhas obras, ele vai julgar os meus pensamentos. O que eu tenho que fazer então? Para que naquele dia, quando eu me apresentar diante desse trono, eu não seja condenado. O que eu faço? A resposta está muito clichê. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 18. Muito conhecido. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? A resposta é muito simples: arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho. Aqui em Atos 17:30, Paulo escreve o seguinte, quando ele estava pregando lá no Areópago, ele diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. A resposta para você que pode estar se fazendo essa pergunta: como que eu faço para não ser condenado nesse tribunal? Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho. As pessoas que passarão por esse tribunal e serão justificadas, ou seja, passarão e serão salvas,
são aquelas pessoas que naquele grande dia serão encontradas com a justiça de Cristo. Naquele grande dia, todos os seus pecados praticados com as suas obras, com as suas mãos, seus pés, o seu corpo, seus pensamentos, suas intenções, suas inclinações, todos os erros que essas pessoas praticaram, se elas em vida na terra se arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho de Jesus Cristo, naquele tribunal elas serão justificadas. Por quê? Porque sobre elas serão encontradas ou será encontrada a justiça de Cristo. Sobre essas pessoas Deus encontrará, Jesus encontrará a sua justiça, a justiça que ele conquistou na cruz, através da sua morte. Ele encontrará nessas pessoas o sangue dele que foi derramado para perdão dos pecados. Então ele não mais condenará essas pessoas. Por que, pastor, que essas pessoas não serão condenadas? Porque Jesus já morreu na cruz a morte que seria atribuída a essas pessoas. A condenação eterna recaiu sobre Jesus na cruz. Então quando uma pessoa crê e se arrepende dos seus pecados, ela é salva, ela é perdoada. Então, naquele grande dia, se ela for achada com essa justiça que eu acabei de falar, a justiça de Jesus, que ela é recebida por meio do arrependimento e da fé, ela será justificada. Então, para que você consiga passar naquele grande dia, nesse julgamento, e receba a vida eterna, você precisa se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu digo para você, todos nós um dia passaremos por esse julgamento. Todos nós um dia passaremos por esse tribunal. Agora, como que nós vamos nos apresentar diante desse tribunal? Eis a questão. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho. Nós devemos, com firmeza, procurar viver o Evangelho com mais constância, com mais compromisso, com mais afinco. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter edificado a tua vida de alguma maneira, ter alertado a tua vida, ter de alguma maneira aberto os teus olhos, ter feito com de alguma maneira você possa, abrir os seus olhos e pensar mais sobre a eternidade, sobre o julgamento final que todos nós, não importa quem seja, rico ou pobre, pequeno, grande, vai ter que passar por esse tribunal um dia. Amém? Então espero ter abençoado a tua vida. Eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe um comentário, algo que você viu nesse vídeo que você teve alguma dúvida, escreve aí embaixo, eu vou responder para você.